Apesar da alta dos alimentos, a inflação ficou em 0,28%, a menor para o mês de novembro em 5 anos. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas, que já veem espaço para uma queda mais rápida da taxa de juros no começo do ano que vem. Na véspera da decisão do Banco Central sobre os juros, o J10 ouviu economistas para saber o que a inflação de hoje pode sinalizar para o futuro da taxa Selic. Tem uma série de itens na inflação que são muito voláteis, né? O preço de alimentos, por mais que doa no nosso dia a dia, apresenta uma volatilidade muito grande. Ele varia, ele sobe e desce muito rapidamente. Mas tem alguns itens da inflação que são o que a gente chama de mais inerciais, que eles mostram mais a tendência para onde os preços estão indo. Ou seja, a gente está vendo uma inflação que está caindo qualitativamente um pouquinho mais rápido do que a gente estava projetando antes. A composição da inflação veio bem. Você tem essa questão da desinflação de bens. De novo, não temos pressão de commodities, não temos pressão de câmbio, a economia está desacelerando, não temos pressão de juros nos Estados Unidos, como tínhamos até um mês atrás. Acho que as portas estão totalmente abertas para o Banco Central, né, sinalizar a possibilidade de acelerar o passo de cortes na reunião de amanhã e, de fato, cortar 0,75 na reunião de janeiro. Algo que o mercado está observando muito, os agentes econômicos, os economistas, é se, de fato, pelo menos parte das medidas apresentadas pelo ministro vão ser aprovadas pelo Congresso. Se elas forem aprovadas, eu acredito que tende a manter ali o cenário base dos economistas, que é que o Banco Central tem espaço para levar a taxa de juros para 9,25, que é a mediana do Focus. Vamos dizer que a gente tem, de fato, déficit primário que o mercado está prevendo nesse momento, que é alguma coisa entre, né, vamos dizer, 0,5% e 1%. Eu não acho que isso, de maneira alguma, impede que o Banco Central segue nesse processo de distensão monetária e, de fato, acelere o ritmo de corte 0,75. A gente não está enfrentando um cenário de crise, como foi, por exemplo, 2015 e 2016, que aí realmente, né, a questão fiscal impedia, né, ou basicamente ditava o que o Banco Central tinha que fazer. A gente não está nessa situação, então eu não vejo nenhum constrangimento ao BC nesse momento. Apesar da alta dos alimentos, a inflação ficou em 0,28%, a menor para o mês de novembro em 5 anos. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas, que já veem espaço para uma queda mais rápida da taxa de juros no começo do ano que vem. Na véspera da decisão do Banco Central sobre os juros, o J10 ouviu economistas para saber o que a inflação de hoje pode sinalizar para o futuro da taxa Selic. Tem uma série de itens na inflação que são muito voláteis, né? O preço de alimentos, por mais que doa no nosso dia a dia, apresenta uma volatilidade muito grande. Ele varia, ele sobe e desce muito rapidamente. Mas tem alguns itens da inflação que são o que a gente chama de mais inerciais, que eles mostram mais a tendência para onde os preços estão indo. Ou seja, a gente está vendo uma inflação que está caindo qualitativamente um pouquinho mais rápido do que a gente estava projetando antes. A composição da inflação veio bem. Você tem essa questão da desinflação de bens. De novo, não temos pressão de commodities, não temos pressão de câmbio, a economia está desacelerando, não temos pressão de juros nos Estados Unidos, como tínhamos até um mês atrás. Acho que as portas estão totalmente abertas para o Banco Central, né, sinalizar a possibilidade de acelerar o passo de cortes na reunião de amanhã e, de fato, cortar 0,75 na reunião de janeiro. Algo que o mercado está observando muito, os agentes econômicos, os economistas, é se, de fato, pelo menos parte das medidas apresentadas pelo ministro vão ser aprovadas pelo Congresso. Se elas forem aprovadas, eu acredito que tende a manter ali o cenário base dos economistas, que é que o Banco Central tem espaço para levar a taxa de juros para 9,25, que é a mediana do Focus. Vamos dizer que a gente tem, de fato, déficit primário que o mercado está prevendo nesse momento, que é alguma coisa entre, né, vamos dizer, 0,5% e 1%. Eu não acho que isso, de maneira alguma, impede que o Banco Central segue nesse processo de distensão monetária e, de fato, acelere o ritmo de corte 0,75. A gente não está enfrentando um cenário de crise, como foi, por exemplo, 2015 e 2016, que aí realmente, né, a questão fiscal impedia, né, ou basicamente ditava o que o Banco Central tinha que fazer. A gente não está nessa situação, então eu não vejo nenhum constrangimento ao BC nesse momento.